as tuas vestes, eu te sararei, ou serei curado, enfim. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e seu corpo, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Aleluia. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? É muito forte essa passagem. E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Eu acho que eu já poderia até dar a bênção apostólica, despedir vocês, porque a própria palavra ela já revela, né? Não tem livro, não tem poder maior que a palavra de Deus. Se nós soubermos aproveitar esse manual que Deus nos deixou, nós vamos crescer em todos os aspectos. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Seja ela no âmbito sentimental, no âmbito material, físico, emocional, sociologicamente falando, financeiramente falando, todos os aspectos, sexualmente falando. Se você quiser, a Bíblia tem respaldo para todas as coisas, né? E uma coisa que eu achei interessante, a Renata, começando o culto, orando, ela falou: Senhor, nós cremos na tua morte e ressurreição. E esses dias foi capa da Folha de São Paulo, o poder da ressurreição. E no texto dizia como esse dogma, eles chamam de dogma, tá? Que não é dogma, é uma verdade. Dogma na realidade são teorias, são crendices. Então eles falam como esse dogma se perpetua até os dias de hoje e consegue comover e atrair milhões de pessoas. E eu pensando: Senhor, eles não conhecem o poder da cruz, e eles não conhecem o Senhor. E eles falam, e na revista eles falam o seguinte, que se Cristo não houvesse morrido e não tivesse ressuscitado, o Evangelho talvez seria uma religião mera qualquer. Isso é a explicação da Veja. Só que ele fala que o poder está na ressurreição de Cristo. E eu conversando com a minha professora, ela falou: a briga da ciência com a religião está naquele pano que Jesus deixa no sepulcro. Então, nós vemos que o poder de Deus ele se manifesta. E Jesus, quando ele estava na terra, ele manifestou o poder dele de diversas formas, tá? Ele, através da sua palavra, através daquilo que saía da boca dele, ele curava outras pessoas. O interessante é que Jesus ele andou na terra pregando o Evangelho, Atos capítulo 10, versículo acho que 38. Pedro vai dizer que Jesus andou na terra curando e fazendo bem a todos que estavam cativos e oprimidos pelo diabo. Então Jesus ele passou um período muito pequeno, 3 anos e meio, podemos dizer, falando do reino dos céus e falando também do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, que até então o inferno era chamado de Seol, era algo, não tinha um sentido, eles não conheciam essa questão do inferno, que o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar, destruir. E Jesus ele trouxe coisas mais profundas, como por exemplo ele cita o caso do rico Lázaro, entre outros. E como eu disse, Jesus estava aqui na terra fazendo proezas e maravilhas. E certo um dia, Jesus ele pegou o barco com seus discípulos, ele atravessou para uma cidade. Chegando lá, ele se depara com um cara chamado Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. O que é a sinagoga? Os judeus, eles construíam a sinagoga para adorar o Senhor. Essa aula a gente acabou de ter esses tempos, Novo Testamento, perdão.
E o que acontece? Para cada 10 famílias se construiu uma sinagoga. Agora o tamanho está lá no Velho Testamento, tudo especificado. E o que acontece? Jesus ele passava nas sinagogas, ele passava em frente às sinagogas e ele debatia muito com os fariseus. Só que ele encontra um cara chamado Jairo. E esse Jairo era diferente de todos. Ele vai chegar diante de Jesus e vai se prostrar. E vai falar: olha, Senhor, a minha filha está moribunda, está doente. Rogo-te que venhas e me ponha as mãos para que ela venha sarar e viver. Aqui fala sara e viva. E Jesus, ele foi. Só que tinha uma grande multidão ao redor de Jesus Cristo. Aonde Jesus passava, ele atraía multidões de pessoas. E ele andando, prosseguindo, ele estava indo para a casa de Jairo e de repente ele sente alguém tocando na sua orla. E essa pergunta dos apóstolos é uma pergunta muito coerente. Senhor, muitos agora estão tocando em você, no Senhor, no Mestre. Mas ele fala: opa, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma especial. E era a mulher do fluxo de sangue. Todos nós, queridos, estamos debaixo do poder de Deus. Amém. Seja ímpio, seja cristão, seja ateu, seja quem for. Amém. Nós somos a população mundial, os 7 bilhões de pessoas que existem, são regidos pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Aleluia. E nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós vemos Jesus na Bíblia falando diretamente com seus apóstolos, falando com o povo. E nós muitas vezes não cremos que hoje Ele fala conosco também. Nós criamos barreiras, nós criamos paradigmas, nós estipulamos regras, sendo que Jesus ele está o tempo todo falando conosco. Agora a forma que Ele fala, para cada um é diferente. E essa mulher, é algo extraordinário a história dela, porque ela não se limitou. Pelo contrário, ela foi à frente. Eu vou dar aqui alguns passos para nós de como o Senhor vai agir em nossas vidas. São passos que Deus me revelou e que, se nós seguirmos esses passos, o Senhor vai operar de uma forma grandiosamente nas nossas vidas. Prestem atenção, queridos. Eu prometo que não vou cansar vocês. Vai ser algo rápido. Mas eu vou dizer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O versículo 24, os versículos 24 e 25 vai dizer: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. É que eu peguei outra tradução, diferente dessa. A pessoa que estava, para os judeus, a pessoa que estava contaminada por qualquer tipo de doença, a mulher que estava nos dias, ela tinha que ser separada do restante da população, ou ficar em casa. Porque na concepção dos judeus, ela estava imunda. E essa palavra imunda, na Bíblia, significa fazer coisas que não agradam ao Senhor. Se você for pegar o Pentateuco, vai falar sobre isso. O livro de Levítico fala sobre as mulheres, no caso, que tinham esse período, e que ela tinha que ficar reclusa. Que durante esse período ela era imunda. Impura. O interessante é que ela não mediu esforço nenhum para chegar ao lado de Jesus, mesmo impura. O que Deus me revela
com esses dois versículos. Para nós garantirmos a nossa bênção, nós temos que romper barreiras e limites. Porque até então ela estava rodeada por várias pessoas, e até então ela estava excluída daquela sociedade. Ela não poderia nem estar ali perto. E o interessante é que ninguém viu ela chegar perto de Jesus. Ela foi se encontrando e tocou na orla de Jesus Cristo. Para você conseguir a vitória, muitas vezes você vai ter que ultrapassar limites. O Senhor, Ele te chama para uma obra. O Senhor, Ele te capacita. Mas haverá obstáculos. E esses obstáculos são para ser vencidos. Paulo fala que a perseverança gera um caráter aprovado por Deus. Se você persevera, você vai ter o caráter aprovado pelo Senhor e você vai garantir a sua vitória.